as cores imateriais das cortinas do tabernáculo, nessa simbologia da obra redentora de Cristo que apontam para a nossa salvação. O objetivo é extrair desta comparação aplicações que edifiquem a nossa vida cristã, pois Deus, em suas revelações nas Escrituras Sagradas, dentro desta simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo, nos ensina com precisão de detalhes sobre cada peça e material usados para construir o tabernáculo, dando a entender uma progressiva revelação sobre as verdades acerca das coisas espirituais. E tipologicamente veremos as cortinas da separação, de cor branca, de linho fino torcido, representando a pureza e a santidade de Deus. Cortinas da cobertura exterior, feita de peles de animais marinhos, texugos ou golfinhos. Estas cortinas exteriores não expressavam nenhuma beleza que chamasse a atenção, apenas considerava o material resistente ao clima do deserto e intempéries. Cortinas da cobertura interior, com as suas camadas internas. Logo abaixo da cortina exterior havia uma coberta de peles de carneiro tingido de vermelho. Por debaixo das peles de carneiro havia outras cortinas de peles de cabras brancas sem tingimento. Por último, havia uma quarta cortina na cobertura interior, que podia ser vista somente por dentro do tabernáculo, feita de linho branco fino, com bordados de figura de querubins. Quanto às cores, nesta simbologia tinham um significado especial: o azul, púrpura, carmesim e o branco. Essas cores estavam na porta de entrada que dava acesso ao lugar sagrado, onde, por meio do ministério do sacerdote, o pecador encontrava-se com Deus. No entanto, as múltiplas cores das cortinas do tabernáculo apontam para a obra completa da salvação, que envolve a remissão do passado, do presente e do futuro no plano perfeito de Deus por Cristo Jesus. Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías 53:2. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Nosso textuário, 1 Coríntios 10:11. Naquele tempo, estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, nessa dispensação, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, derribando a parede, o véu, a cortina que estava no meio, e pela cruz reconciliou-nos com Deus em um só corpo, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Efésios 2:12-18. Vamos à nossa pré-aula, a lição 6, as cortinas do tabernáculo, classe adultos. Sou grato aos mais de 1000 inscritos em nosso canal no YouTube, Ideilton Ruas, mensageiro de Deus, e também aos recém-chegados. E você que ainda não é inscrito, nos ajude a chegar a mais inscritos e a desenvolver esse projeto com mais qualidade. Assine o nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sino e receba periodicamente
as nossas atualizações. Fique conosco e assista toda essa pré-aula e entraremos com mais detalhes em cada um dos tópicos desta lição. Deus os abençoe. Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo à pré-aula da lição 6, As Cortinas do Tabernáculo, classe adultos, do segundo trimestre de 2019, da Escola Bíblica Dominical pela CPAD, dentro desta temática, símbolos da obra redentora de Cristo, comentada pelo pastor Elienay Cabral. Sou presbítero e professor Ideilton Roas da Silva Sobrinho, do canal no YouTube Mensageiro de Deus, membro da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Obrigado a todos que nos acompanham em nosso canal. Sejam muito bem-vindos para a glória de Deus. A Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Pré-aula da lição 12 de maio de 2019, uma data comemorativa do Dia das Mães. Parabenizo a minha mãe. Também aproveito parabenizando a todas as mães. E nessa data especial, louvo a Deus pela vida da minha esposa Josi Ruas e os nossos filhos, pois completamos bodas de porcelana, 20 anos de casados, para a glória de Deus. No entanto, minha querida esposa, o vosso apoio, orientações, cuidados e o amor têm sido fundamental, com a graça de Deus, para o nosso casamento, a nossa família e no crescimento espiritual e ministerial. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Seguindo a nossa pré-aula, a lição 6, As Cortinas do Tabernáculo. Texto áureo. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 de Coríntios 10 e o verso 11. Embora que os nossos antepassados, patriarcas, reis, profetas, sacerdotes, o povo judeu, entre outros, viveram essas ditas figuras, fica o exemplo, o aviso da soberania de um Deus pleno, onisciente, onipresente, que no decorrer da sua revelação progressiva nos alcançou nessa dispensação da graça, com a obra redentora de Cristo Jesus. E eu louvo a Deus pela sua precisão riquíssima de detalhe, desde tempos remotos até o presente momento, em nos revelar, através da sua palavra, simbologias e tipologias apontando para o Cordeiro de Deus, o tabernáculo celestial, o nosso futuro com Ele para todo sempre. A verdade prática nos diz, comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Essas coisas simples, mais significativas na revelação divina, nos leva a uma aproximação da compreensão do agir de Deus nessa tipologia do tabernáculo, que apontava para Cristo e a sua igreja. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, no capítulo 26, 1 ao 14. Vou ler na NVI, pois já nos dá as medidas em metros e centímetros. Nos diz a palavra de Deus: faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo, vermelho, e nelas mande bordar querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento,
e 1,08 m de largura. Verso 3, prenda 5 dessas cortinas internas, uma com a outra, e faça o mesmo com as outras 5. Façam laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito, a cortina interna na extremidade do outro conjunto. No verso 5, nos diz: faça 50 laçadas na cortina interna e 50 laçadas na cortina interna que está na extremidade do outro conjunto, de modo que as laçadas estarão opostas umas às outras. No verso 6 diz: faça também 50 colchetes de ouro com os quais se prenderão as cortinas internas uma à outra, para que o tabernáculo seja um todo. No verso 7, com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. No verso 8, as cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 m de comprimento e 1,80 m de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobre as duas partes, a 6ª cortina interna na frente da tenda. No verso 10 diz: faça 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna na extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda da cortina interna do outro conjunto. No verso 11, em seguida faça 50 colchetes de bronze e ponha-os nas laçadas para unir a tenda como um todo. No verso 12, quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que sobrar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros a mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Verso 14, faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta cobertura de couro. Vimos a precisão e riqueza de detalhes do nosso Deus nessas diretrizes para cortinas do tabernáculo. O objetivo geral nos mostra que as cores das cortinas do tabernáculo apontam para a obra completa da salvação. Os objetivos específicos nos levam a classificar a coberta e as cortinas do tabernáculo, bem como descrever a simbologia das cortinas do tabernáculo e, por fim, expor o significado das cores das cortinas do tabernáculo. O ponto central desta lição enfatiza as cores das cortinas do tabernáculo, apontando, direcionando para Cristo, para a salvação. O azul do céu, a púrpura da realeza, o carmesim, o sangue de Cristo, e o branco do linho fino torcido, a humanidade de Jesus e o fundamento da nossa justiça. E as múltiplas cores da cortina do tabernáculo apontam para a obra completa, satisfatória, única da salvação por Cristo Jesus. Introdução. As cortinas do tabernáculo têm muito a dizer-nos acerca da maravilhosa obra redentora de Cristo. Pelas suas estruturas, simbologias e cores, veremos como esse utensílio importante do tabernáculo se fez figura e estímulo para adentrarmos a presença de Deus em maneira confiante e ousada.
Interessante que Deus começou a construção do tabernáculo com as cortinas, entendendo que elas fazem tanto uma cobertura de cima quanto uma cobertura dos lados. Vejamos que ele começou a sua construção de cima para baixo. As cortinas foram mencionadas antes das tábuas de acácia, que as cobriram, que eram revestidas de ouro. Podemos aprender disso. Além da verdade que o Senhor Deus é soberano e faz o que Ele quer, como quer, aprendemos também que aquela habitação do Senhor com os pecadores necessita principiar com Deus, iniciar dele, por ele. Então vimos que precisamos iniciar por Deus, com a orientação de cima, com a sabedoria que vem do alto, através da sua graça, para nos ajudar nessa caminhada até o tabernáculo celestial. Primeiro tópico, as cobertas e as cortinas do tabernáculo. A estética do tabernáculo tinha de apresentar uma leitura ou uma interpretação fácil, simples e sem nenhuma beleza exterior aparente, pois a montagem e desmontagem do santuário tinha de ser de acordo com a simplicidade do cotidiano de vida no deserto, ou seja, da rotina da peregrinação de um povo pelo deserto, protegendo o tabernáculo, os seus utensílios, as suas peças simples e valorosas, das intempéries do clima e dos prováveis ataques de salteadores. Assim, as cobertas e as cortinas do tabernáculo estavam classificadas dessa forma, de sem aparência às exteriores e para as mais complexas no seu interior, onde estava a beleza revelada do lugar santo, lugar santíssimo e as suas peças sagradas. O primeiro ponto nos diz a coberta exterior, visível ao acampamento. Esta coberta era feita de peles de animais marinhos, texugos ou golfinhos. O desenho não expressa beleza exterior ou algo que chamasse a atenção. Tratava-se de um material para resistir ao clima rústico do deserto. A estrutura na qual repousava a cobertura era feita de madeira de acácia e revestida com ouro para sustentá-la, conforme Êxodo 26, 18 ao 30. Imagine uma estrutura de madeira de acácia, madeira ruim, conós, simbolizando a nossa natureza má e endurecida, mas forrada com ouro, a graça de Deus. Nesse contexto desta lição, por dentro, a coberta de peles de animais diversos, por fora, assim era o tabernáculo. A profecia de Isaías, no capítulo 53, acerca da humanidade de Jesus, é vivida. E diz a palavra, porque ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, olhando nós para a parte exterior do tabernáculo, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelo seu sacrifício, fomos sarados, fomos lavados, fomos redimidos e cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, na dispensação da graça, nós temos a cobertura do poder do sangue de Jesus, que nos redimiu e nos justificou de todo o pecado. E hoje nós temos direito de entrar nos céus pelas portas, como herdeiro e co-herdeiro das promessas em Cristo Jesus. No ponto 2, as cortinas internas. Por baixo da cobertura exterior, aquela visível pelo acampamento,
havia uma cortina de peles de carneiro tingidas de vermelho por baixo. No verso 14, lemos essa passagem. Por debaixo das peles de carneiro havia outras cortinas, feitas de peles de cabras brancas, sem ser tingidas. Êxodo 26, 7 ao 13. Por último, havia uma quarta camada de cortina que podia ser vista do lado de dentro, no interior do tabernáculo. Era uma cortina feita de linho branco e fino, com bordados das figuras de querubins, conforme Êxodo 26, 1 ao 6. Suas cores eram púrpura, escarlate e azul. E a visão dessa cortina lembrava o céu de glória, conforme João 14, 1 ao 3. Essas simbologias de cortinas e cores e imagem nos aponta algumas revelações importantíssimas nesse contexto. A primeira, a cobertura tingida de vermelho aponta para Cristo e o seu sacrifício vicário na cruz, pois o vermelho é o símbolo do sangue de Cristo para a remissão dos nossos pecados. Há poder no sangue de Jesus. Temos a garantia da cobertura da nossa salvação pelo sangue de Jesus. O 2, as cortinas feitas de peles de cabras brancas, sem serem tingidas, revela uma ideia de pureza e justiça do nosso Salvador. Justificados no Senhor pela graça, um favor imerecido mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A última cortina revela a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus. Nosso futuro no tabernáculo eterno e celestial. Assim, o tabernáculo tipificava a morada de Deus e as características redentoras e salvíficas expressadas na obra expiatória de Jesus Cristo, conforme Salmos 32, 1 e 2, Romanos 4, 6 e 8, que nos diz sobre a felicidade daqueles que o Senhor acredita justiça, independente das obras, pois tem os seus pecados apagados e perdoados pela confissão e o arrependimento aos pés da cruz no sacrifício remidor do nosso Cristo. Tópico 2, o cortinado do pátio do tabernáculo. No primeiro ponto, a simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo. Pontuar a importância das cortinas do tabernáculo e não considerar o seu valor espiritual e tipológico significa ignorar o propósito integral do texto narrativo acerca do santuário. Ora, a precisão de detalhes de cada peça e materiais usados para construir o tabernáculo servia de ensino, de cunho pedagógico espiritual acerca das coisas espirituais no reino de Deus. Por isso, a madeira, metais, tecido, tintas especiais usadas no pátio do santuário remonta a uma tipologia singular com relação à pessoa e obra de Jesus Cristo, Senhor, o nosso Redentor. Ponto 2, o significado de separação. O ambiente entre a cerca e o tabernáculo era o pátio. Havia um cortinado branco de linho fino torcido, que tinha por objetivo fazer separação dos pecadores. Para adentrar ao pátio, o pecador deveria levar sua oferta pelo pecado. Nós vimos isso nas lições anteriores. Assim, as cortinas faziam separação entre o santo e o profano, conforme Êxodo 38, 9 ao 13. O cortinado de linho torcido simboliza
a pureza de Deus no mundo de impurezas. É o símbolo da santidade e pureza de Jesus, pois como homem, nosso Senhor não teve mácula nem pecado. Ele é a nossa justiça. Interessante que o linho fino torcido não é somente linho, mas linho fino, e este torcido. Este linho fino torcido era superior e especial entre qualquer outro linho. E também tem o significado do linho fino que é dado em Apocalipse 19:8, a justiça dos santos. Quando se vê o linho fino em qualquer lugar, no tabernáculo, seja na cerca, as vestes ou nas cortinas, lembra-se que apontam para a justiça dos santos, onde fomos justificados por Cristo Jesus, através do seu sangue remidor, que nos justifica e nos purifica de todo pecado. Quanto à cerca, é importante fazer uma distinção que deve ser feita em relação à antiga aliança. Na nova aliança, a Igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca, mas está pronta para receber qualquer tipo de pecador, uma vez arrependido, que confessa o seu senhorio de Jesus Cristo em sua vida. Deus ama o pecador e rejeita o pecado, que este aceita a Cristo e passa a viver em uma novidade de vida, porque a palavra nos diz, após esse novo nascimento em Cristo, pela palavra, gerado pela palavra, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E aquele que invocar o nome do Senhor, independente do seu credo, etnia e raça, ele crendo no Senhor Jesus Cristo, ele será salvo. E com isso, nós temos a promessa na cruz do Calvário, no está consumado. O véu foi rasgado, a graça foi descoberta e estendida a todos, a todas as etnias, debaixo da bondade e da misericórdia imensurável de Deus. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, nessa dispensação em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede, derribando o véu, descortinando a graça, tirando a separação que estava no meio pela cruz e reconciliou ambos com Deus em um só corpo, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, conforme a referência de Efésios 2, no versículo 12 ao 18. E é muito importante nós vivermos esse novo tempo, essa graça remidora, valorizando aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, e jamais tratando o que é sagrado, os valores espirituais de forma comum. Que Deus continue guardando a sua vida, o seu ministério, o seu chamado nesse novo tempo e nessa administração da multiforme graça de Deus na sua vida. O ponto 3 do segundo tópico nos diz sobre o significado de santidade. Santidade é a separação absoluta do pecado e dedicação exclusiva a Deus. Por isso, as cortinas da cerca do pátio do tabernáculo, bem como tudo dentro dele, revela a santidade. Não podemos jamais desconsiderar a seriedade do chamado para vivermos uma vida separada, santa diante de Deus.
porque aquele que nos chamou é santo, e devemos ser santos e irrepreensíveis em toda a nossa maneira de viver. E os tempos atuais nos desafiam a viver um estilo de vida na presença de Deus, manifestando a santidade e a pureza de Cristo Jesus. Ter a consciência da santidade bíblica significa ter a disposição para viver na contramão, radicalizando os valores mundanos que querem nos perseguir e nos induzir a ceder ao pecado. Não podemos acostumar, cedermos, devemos nos confrontar e jamais conformar com este mundo e as suas concupiscências da carne e dos olhos e a soberba da vida. Pois 1 de João 2:15 nos diz que o mundo passa e as suas concupiscências, os seus desejos carnais do homem natural, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que busca o Senhor em santidade, numa vida espiritual, este permanece para sempre. E esta simbologia das cortinas do pátio traz-nos o ensino bíblico da separação entre o santo e o profano, entre o justo e o ímpio, aquele que participa da mesa do Senhor e daquele que participa da mesa dos demônios, daquele que vive no mundo natural como um homem natural, ou aquele que é redimido e subjuga o seu corpo numa manutenção espiritual para viver de forma espiritual. Pois para Deus, amados, a porta é estreita, o caminho é estreito e o caminho espaçoso nos conduz à perdição. E a sua palavra nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O verso 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito à primogenitura. Hebreus 12:17. Por fim, porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Que Deus nos guarde, valorize a tua bênção, o teu legado, a tua santidade em Cristo, o seu quebrantamento espiritual. Pois, se você for fiel até o fim, você estará salvo com Cristo Jesus para estar em descanso com Ele para todo sempre. Tópico 3. As cortinas do tabernáculo. No primeiro ponto, o significado especial das cores. As cores usadas na estrutura do tabernáculo tinham um significado e uma comunicação visual especial para as tribos do acampamento. Por meio delas, o povo de Israel perceberia o símbolo da manifestação da glória de Deus nos sacrifícios que fossem apresentados. Veja e analise a soberania, a ordem, a disciplina de detalhes na santidade, no relacionamento com esse Deus. Havia uma ordem em que as cores eram mencionadas. Primeiro o azul, segundo o púrpura, terceiro o carmesim e quarto o branco. Essas cores estavam na porta de entrada que dava acesso ao lugar sagrado, onde por meio do ministério do sacerdote, o pecador encontrava-se com Deus. Assim, toda vez que alguém entrasse por aquela porta, que nós vimos que é Jesus, e deparava-se com a simbologia das cores, que eles lembrassem do céu, o seu reino, o Cordeiro e a santidade e a justiça nossa. Essas cores nos remetiam a isso.
E para nós, os discípulos de Cristo nessa dispensação, essas cores apontam para a obra de Cristo, que envolve a remissão do passado, do presente e do futuro. É a obra completa da salvação na redenção por Cristo Jesus. No ponto 2 do terceiro tópico, a cor azul celeste. É uma cor que remete ao céu e indica a origem celestial de Cristo e a sua divindade. Nosso Senhor era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele veio do céu, mas se fez homem na terra. Depois da sua ressurreição e vitória contra a morte, ele foi recebido, ele ascendeu, ele voltou para o céu, reavendo aquela mesma glória de antes que o mundo existisse. E, no entanto, que os anjos não reconheceram. E nos Salmos 24, o texto nos diz: levantai as vossas cabeças eternas, pois entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? É Jesus, o Rei da Glória. No entanto, por intermédio do Espírito Santo, nosso Senhor edifica e zela pela sua igreja, a noiva, em que um dia brevemente a buscará. Vamos a outra cor, no ponto 3, a cor púrpura. Essa cor púrpura era um tecido roxo, obtido de moluscos que estão no fundo dos mares. É uma cor que remete à ideia de realeza, de um reino, de um rei, e que aponta para o futuro celestial, o tabernáculo celestial, eterno com Cristo. Em relação a Cristo, a cor é uma figura da realeza e divindade de Jesus, conforme Efésios 1, 20 ao 21, bem como a sua manifestação triunfal para implantar o reino milenial, conforme Salmos de número 110, Isaías 9, 6 e Lucas 1 e 32. O nosso Deus jamais perdeu o controle da história. Ele é o Rei dos Reis, o Rei da Glória, e o seu reino não terá fim. O ponto 4 do terceiro tópico nos fala sobre a cor de escarlate, o carmesim. O carmesim é uma cor de sangue, o vermelho vivo. Se por um lado a cor projeta o vitupério do Calvário, o sacrifício e o triunfo da obra salvífica de Cristo, por outro, ela aponta para a glória vindoura do reino, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme as referências de Zacarias 14, 9, 1 Timóteo 6, 14 e Apocalipse 19, 11 ao 16. Nosso Senhor sofreu, foi ferido, derramou o seu sangue remidor, como nos revela Apocalipse 19, 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nosso Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. No ponto 5, a cor branca, do linho torcido. Em um ponto anterior, tratamos dessa cor para falar da santidade de Cristo. Neste sentido especial, o linho torcido é o tecido rústico e batido que lembra a humanidade, o relacionamento de Jesus e o sofrimento na terra, o sacrifício vicário em nosso lugar. Lembra também o fato de que a morte de Cristo tornou-se o fundamento da justiça em nosso favor. Ele nos justificou. Ele aboliu a lei por nós. Ele rasgou a cédula do pecado que era contra nós. E o fundamento da justificação aconteceu no está consumado. Lá no alto do Gólgota, no Calvário, ele diz: Pai, está consumado o plano, o projeto de salvação. Entretanto, as múltiplas cores das cortinas do tabernáculo apontam para a obra completa, única, satisfatória
do Cordeiro de Deus para a nossa salvação e redenção no seu nome. Enfim, chegamos à nossa conclusão. E o autor da Epístola aos Hebreus exorta-nos a chegarmos com confiança ao trono da graça, pois assim alcançaremos misericórdia e acharemos graça no tempo oportuno. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, 14 ao 16. Obrigado a todos que nos acompanharam até o final desta pré-aula. Nos ajude com esse projeto, faça a sua contribuição, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sino, deixe o seu comentário e receba periodicamente as nossas atualizações. O meu muito obrigado pela sua atenção, as suas orações e até a próxima pré-aula, aula de lição 7, o lugar santo. E que Deus continue abençoando a sua família, a sua igreja, a sua classe, o seu ministério, na paz do Senhor.